Boa noite a todos. O objetivo desta aula é apresentar a fisiopatologia da depressão. A depressão, meus caros, é um transtorno mental frequente que se caracteriza por humor deprimido, eventual tristeza persistente, uma perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, aquilo que se chama de anedonia, que eventualmente são acompanhadas de uma diminuição da vontade, uma redução da energia do indivíduo, aquilo que se chama tecnicamente de abulia ou avolia. Além disso, pode acontecer a incapacidade de realização de atividades diárias e não é raro a existência de sentimentos de culpa, baixa autoestima, o aparecimento de distúrbios do sono e até mesmo do apetite, dificuldade de concentração e, claro, a presença de sintomas de ansiedade. Na verdade, meus caros, o protótipo daquilo que se costuma chamar de depressão na prática clínica é o chamado episódio depressivo maior. A característica principal, eu poderia dizer para vocês, né, de um episódio depressivo maior, seria um período de aproximadamente 2 semanas, durante as quais há um humor depressivo, ou perda de interesse, ou prazer em quase todas as atividades do indivíduo, acompanhados por outros sintomas, tais como dificuldade de concentração, sentimento de menos-valia, a culpa excessiva ou, digamos, inapropriada, desamparo, pensamentos recorrentes, eventualmente de morte ou de suicídio, mudanças no apetite ou no sono, agitação, retardo psicomotor e, claro, né, energia reduzida ou fadiga. Em algumas pessoas, o humor depressivo ele pode se apresentar por meio de irritabilidade ao invés de um rebaixamento do humor. Aliás, em crianças e adolescentes, essa é uma forma muito frequente. Para que se possa determinar um episódio depressivo maior, o sintoma ele deve ser recente ou então ser claramente piorado em comparação com o estado pré-episódico da pessoa, né? Além disso, pessoal, os sintomas depressivos, eles devem persistir pela maior parte do dia, quase todos os dias da semana da pessoa, por pelo menos 2 semanas consecutivas. E, evidentemente, que esse episódio, né, deve ser acompanhado por sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo em várias esferas da vida da pessoa, como, por exemplo, o funcionamento social, profissional e afetivo, né, digamos assim, daquela pessoa. Sintomas depressivos, pessoal, eles podem se tornar crônicos e até mesmo recorrentes, né, produzindo incapacidade para o trabalho, incapacidade para o relacionamento, de forma geral, prejuízo psicossocial e, claro, né, tudo isso leva a um sofrimento bastante significativo nas pessoas que apresentam, né, depressão. Por isso, devido a essa natureza bastante incapacitante e devido à sua elevada prevalência, a depressão é um gravíssimo problema de saúde pública que impacta negativamente a qualidade de vida relacionada à saúde dos seus portadores. De modo geral, a prevalência da depressão na população mundial, ela tem sido estimada em cerca de 16%, o que é uma prevalência bastante elevada. Estudos recentes têm buscado evidenciar as bases fisiopatológicas da depressão, justamente para poder dar suporte, né, à pesquisa de terapias biológicas mais eficazes para esse tipo de transtorno de humor. E apesar desses estudos terem descrito correlatos neuroanatômicos, neuroendócrinos e neurofisiológicos do transtorno depressivo maior, eu preciso informar vocês que resultados ainda não foram capazes de produzir, por exemplo, um teste laboratorial capaz de
ser sensível o suficiente para ser empregado como exame complementar para subsidiar o diagnóstico da depressão. De um modo geral, a maioria dos estudos sobre as bases neurobiológicas da depressão tem se concentrado na investigação da hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise adrenais, o famoso eixo HA, que vocês podem vir a encontrar na literatura como eixo hipotálamo-pituitária adrenais. Isso eventualmente aparece, né? O chamado eixo HPA, mas é a mesma coisa, HHA, HPA. Esse eixo que vocês já viram comigo no início do semestre, como fazendo parte da resposta fisiológica do estresse, ele está diretamente associado, portanto, à fisiopatologia da depressão. De modo geral, pessoal, então, os resultados dos estudos mais recentes têm apontado que a fisiopatologia da depressão está baseada em alterações neuroendócrinas, mais especialmente a hipercorticosolemia, ou seja, o excesso de cortisol. Para vocês que já estudaram a resposta fisiológica do estresse, isso não é surpresa, uma vez que vocês aprenderam que um dos produtos da resposta, né, neurobiológica ao medo e à ansiedade mediada pela amígdala entre as três respostas, né, nós temos a resposta endócrina. E essa resposta endócrina, que se baseia na ativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenais, acaba produzindo esse excesso de cortisol, digamos assim, né? E esse excesso de cortisol seria o resultado da exposição crônica da pessoa a eventos estressores, que podem ser tanto eventos ambientais, né, quanto pensamentos, crenças disfuncionais e por aí vai, que produzem mudanças tanto estruturais, ou seja, anatômicas, quanto funcionais, isto é, fisiológicas, em algumas regiões importantes, como, por exemplo, o córtex pré-frontal, o hipocampo, a amígdala e, naturalmente, a conectividade entre essas áreas cerebrais que eu citei. Vários estudos também têm demonstrado, pessoal, que pessoas que apresentam depressão, elas apresentam, quer dizer, estou repetindo apresentar, né? Elas costumam apresentar a hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise adrenais. Essa hipercorticosolemia, né, esse excesso de cortisol, acaba aumentando a concentração de citocinas pró-inflamatórias, que, por sua vez, predispõem a disfunções neuroendócrinas e imunológicas que têm sido associados pela literatura a mudanças neurodegenerativas da amígdala, ou seja, uma degradação do tecido da amígdala, do hipocampo e do próprio córtex pré-frontal em pacientes depressivos. No decorrer da depressão, pessoal, essas citocinas pró-inflamatórias, elas acabam estimulando excessivamente o eixo hipotálamo-hipófise adrenais, né? Através da disruptura da inibição via retroalimentação negativa dos corticosteroides circulantes ali no eixo hipotálamo-hipófise adrenais. Por outro lado, pessoal, com relação à deficiência na neurotransmissão serotonérgica, as citocinas pró-inflamatórias elas podem reduzir os níveis da própria serotonina por meio da diminuição da disponibilidade do triptofano, né? Vocês viram em aulas anteriores que o triptofano, na aula sobre sistemas de neurotransmissores, que o triptofano é um precursor da serotonina, né? E isso acontece por conta da ativação de uma enzima que vai metabolizar o triptofano, que não interessa muito para nós, né, no campo da psicologia, mas é a indoleamina 2,3-dioxigenase. Nem precisa vocês guardar esse nome, né? Vocês só precisam entender que essas citocinas pró-inflamatórias acabam contribuindo, portanto, para a diminuição dos níveis basais de serotonina, né?
E um dos resultados disso, claro, são os sintomas depressivos. Certos eventos estressores do cotidiano, gente, têm a capacidade de induzir uma série de mudanças fisiológicas mediadas pela liberação de cortisol, que, como eu já expliquei, é o produto final da ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenais. E isso acaba levando a uma exacerbação do funcionamento do sistema nervoso periférico autônomo simpático. Vocês se recordam que eu expliquei no início do semestre que grande parte dos sinais e sintomas físicos associados aos transtornos de ansiedade e à depressão estão relacionados à hiperativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático, né? Taquicardia, taquipneia, a sudorese excessiva, a questão principalmente da pessoa se sentir fadigada, não é, em função da depleção das reservas energéticas do indivíduo. O indivíduo está constantemente com a resposta fisiológica do estresse atuando, e isso acaba produzindo essa fadiga crônica, né? Falando em fadiga crônica, né, pessoal, existem evidências de que a ativação anormal crônica do eixo hipotálamo e hipófise adrenais pode causar atrofia, né, ou seja, uma diminuição do volume do córtex pré-frontal e do hipocampo, o que acaba contribuindo com a manifestação dos sintomas depressivos. O mecanismo fisiopatológico por meio do qual vai acontecer essa hiperatividade do eixo hipotálamo e hipófise adrenais acaba também ajudando, gente, com o desenvolvimento de sintomas depressivos. E eu estava falando do mecanismo fisiopatológico, né? Esse mecanismo fisiopatológico ele vai envolver o CRF, né? O fator de liberação da corticotrofina, que vocês vão encontrar em alguns livros como fator de liberação da corticotropina. E em livros mais antigos, né, hormônio liberador da corticotrofina. Atualmente é o CRF, né? Esse CRF, gente, ele é um hormônio associado à resposta fisiológica do estresse. Já falei sobre ele em aulas anteriores. E ele desempenha um papel muito importante na ativação do sistema serotonérgico, né? O sistema das vias neurais que utilizam a serotonina como neurotransmissor. E também, claro, do sistema nervoso periférico autônomo simpático, que é ativado em resposta aos eventos estressores. Dessa maneira, gente, a exposição ao estresse crônico acaba produzindo uma secreção muito exagerada do fator de liberação da corticotrofina, né, pelo hipotálamo, o que acaba induzindo uma ativação disfuncional do núcleo dorsal da RAF, que é uma estrutura que faz parte do sistema serotonérgico extremamente importante para a regulação da nossa atividade mental superior, né? Faz parte ali do sistema ativador reticular ascendente. Essa alteração no núcleo dorsal da RAF acaba produzindo um desequilíbrio no sistema serotonérgico, né? O que acaba, de certa maneira, piorando o quadro, digamos assim. Então, sintetizando isso que eu acabei de falar, pessoal, a disfunção serotonérgica ela está associada à hiperatividade do eixo hipotálamo e hipófise adrenais. E isso, recentemente, tem sido considerada a base neurobiológica, extremamente importante para se entender os transtornos depressivos e o mecanismo de ação dos antidepressivos, particularmente, claro, os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, né? E alguns autores têm associado também a um entendimento do comportamento suicida. No que diz respeito aos corticosteroides, em especial, né, gente, os glicocorticoides, vocês sabem que o único glicocorticoide que eu tenho falado para vocês durante as aulas tem sido, óbvio, o cortisol, né? Acaba tendo uma interação com os receptores da serotonina, desempenhando um papel importante na relação entre estresse, depressão e o comportamento suicida, né, gente? Então, a hiperatividade do eixo hipotálamo e hipófise adrenais, em resposta a esses níveis elevados e crônicos de estresse, acaba sendo o principal fator da desregulação
do sistema serotonérgico em pacientes portadores de depressão. Isso explica por que os níveis basais da serotonina acabam diminuindo nesse tipo de pessoa, né? E alguns autores têm levantado a hipótese de que a hiperatividade do eixo hipotálamo, hipófise e adrenais pode, inclusive, vir a ser considerado um preditor apropriado para os transtornos depressivos de forma geral e para os comportamentos suicidas de forma mais específica, né? Com relação a alguns estudos de neuroimagem recentes, em portadores de transtorno depressivo maior, tem se observado uma redução no volume do hipocampo. As subestruturas do hipocampo que têm sido relatadas como sendo mais afetadas na depressão são o cornoamones, o girodenteado e o subículo. E todas essas três estruturas, né, cornoamones, girodenteado e subículo, acabam sendo degradadas justamente pela presença do cortisol. Vou comentar rapidamente com vocês, né? Vocês viram isso em aulas anteriores, mas é importante revisar. E por que o volume, a diminuição do volume do hipocampo está diretamente associada ao agravamento do quadro depressivo? Porque, como eu expliquei na minha aula sobre resposta fisiológica do estresse, quando nós observamos a presença de eventos ameaçadores, essa informação é captada pelos nossos órgãos sensoriais, é transmitida pelas vias aferentes para o tálamo. O tálamo, já falei várias vezes, funciona como um roteador, como um distribuidor de sinal. Então, o tálamo vai distribuir as informações que chegaram até ele por meio das vias aferentes para as respectivas áreas de projeção para cada modalidade sensorial presentes no córtex cerebral, né? Então, o giro transverso de Heschel no lobo temporal, por causa da audição, lábios do sulco calcarino no lobo occipital, por causa da visão, giro pós-central, área sonestésica primária, né? No caso da parte tátil, dor e por aí vai, tá? Só que o que acontece, pessoal? No caso de informações que eventualmente estejam relacionadas a eventos estressores ameaçadores, que porventura tenham sido armazenados na forma de redes neurais na amígdala, essas informações seguem do tálamo para a amígdala e a partir daí a amígdala inicia a resposta fisiológica do estresse, né? Por outro lado, a amígdala pode ser ativada através do próprio córtex cerebral, através de pensamentos. Já expliquei para vocês que os nossos pensamentos não ocorrem no vácuo, os nossos pensamentos são a função, são o produto da atividade dos nossos neurônios no telencéfalo, né, lá no córtex cerebral. Então, uma preocupação pode ativar a amígdala da mesma maneira que a visão de um evento estressor severo pode, gente. Porque um pensamento não ocorre de forma imaterial. Um pensamento é uma rede neural ativada e que, portanto, tem conexões que acabam chegando até a amígdala. A amígdala sendo ativada, seja por um evento real, concreto, presente no ambiente do indivíduo, que chega ao tálamo, seja através de um pensamento, seja através, né, de uma crença irracional, a amígdala, dessa forma ativada, vai, por sua vez, ativar o hipotálamo, sede da homeostase, ou seja, a regulação do equilíbrio fisiológico dinâmico do nosso organismo. Por sua vez, o hipotálamo vai ativar a hipófise através do CRF, né, o famoso fator de liberação da corticotrofina ou corticotropina. Uma vez ativado pelo CRF, a hipófise, por sua vez, vai liberar o hormônio adrenocorticotrófico, o famoso ACTH, que, por sua vez, vai ativar as glândulas adrenais situadas acima dos rins, para que secretem, não é, alguns hormônios específicos e, em particular, o hormônio que nos interessa em termos de comportamento, expressão das emoções e fisiopatologia da depressão, que é o cortisol.
A partir do momento em que as glândulas adrenais secretam o cortisol vai promover toda uma série de reações que, em conjunto, são denominadas de resposta fisiológica do estresse. Tudo aquilo que eu já expliquei em aulas anteriores também. Vai promover a ativação da substância cinzenta central ou matéria cinzenta periaquedutal, que está associada às respostas motoras de luta ou fuga, é o comportamento motor relacionado ao estresse. Nós vamos ter a parte da depleção das reservas energéticas, glicogênese, que depleta o glicogênio armazenado no fígado e outras reservas energéticas, por isso que a pessoa se sente fadigada, a pessoa que se encontra num quadro depressivo. As reservas energéticas dela foram depletadas, né? Foram, de certa maneira, consumidas pela resposta fisiológica do estresse. Nós vamos ter a imunossupressão temporária, que acaba se tornando permanente, uma vez que a pessoa permanece ou sob, ou na presença desses eventos estressores severos no ambiente dela, ou, o que é mais frequente, mais comum, e vocês, como estudantes de psicologia, têm que estar atentos a isso, a presença de pensamentos, a presença de crenças irracionais, que eu acabei de ensinar para vocês, exercem um controle importante sobre a ativação desse circuito todo, né? Resposta fisiológica do estresse. Olha a importância da psicoterapia no sentido de lidar justamente com esse componente muito importante de ativação da resposta fisiológica do estresse, né? O cortisol aí presente, portanto, acaba levando essa imunossupressão que torna a pessoa mais suscetível a toda uma série de doenças oportunistas e, como eu tinha acabado de explicar para vocês agora há pouco, interfere lá no mecanismo das citocinas pró-inflamatórias, que tem repercussão sobre o sistema serotonérgico, que, por sua vez, acaba diminuindo os níveis basais de serotonina, complicando, portanto, o quadro do paciente, chegando, então, à depressão, né, gente? E aí, o que vai acontecer? O hipocampo, que foi alvo da aula sobre o sistema límbico, eu expliquei para vocês que o hipocampo tem uma dupla função. De um lado, o hipocampo é uma estrutura central, é uma estrutura chave na memória, particularmente no processo de codificação e no processo de consolidação da memória episódica, não é? A memória episódica parte da nossa memória explícita de longo prazo, que está diretamente relacionada às nossas experiências pessoais, que é o contrário da memória semântica, que é genérica, está relacionado a um conhecimento mais amplo, enfim, está lá na aula de sistema límbico, depois vocês vão dar uma olhada. O hipocampo, gente, ele tem esse papel, portanto, de codificação, consolidação e evocação da memória episódica. E, simultaneamente, o hipocampo tem uma função extremamente importante, que é o de exercer o feedback negativo sobre a amígdala, né? O hipocampo, ele apresenta receptores para glicocorticoides situados na sua superfície, não é? E esses receptores para glicocorticoides detectam a presença de cortisol e, na presença de cortisol, os neurônios que compõem o hipocampo vão liberar o GABA, o ácido gama-aminobutírico, neurotransmissor inibitório, que vai, por sua vez, promover a hiperpolarização da membrana plasmática dos neurônios que compõem a amígdala, portanto, tornando a amígdala inativa temporariamente, completando o ciclo da resposta fisiológica do estresse. Por isso que o hipocampo tem essa função importante de regulação da nossa emoção e dessa resposta fisiológica do estresse. Então, se a pessoa estiver sob estresse contínuo, ou se a pessoa tem esses pensamentos, né, disfuncionais, essas crenças irracionais que ativem a amígdala e, portanto, a resposta fisiológica do estresse, o que vai acontecer a médio e longo prazo com o hipocampo, gente? A superfície dele começa a ser degradada, lá no corno amônis, lá no subículo, né? Que foram as estruturas que eu tinha comentado com vocês, né?
E o giro denteado também, claro, uma parte do hipocampo que costuma ser destruída pelo excesso de cortisol. E é por isso que redução do volume do hipocampo é um indicador bastante preciso de agravamento de depressão. Né? A redução do volume do hipocampo está associado ao agravamento do quadro depressivo. Então, é por isso que os estudos de neuroimagem têm mostrado, né, essa relação direta entre degradação do hipocampo e agravamento do quadro depressivo. Uma questão importante, gente, que eu gostaria de relembrar com vocês, é o fato de que falei bastante de hipocampo, né? Falei bastante de amígdala, estruturas subcorticais, mas o córtex cerebral também está relacionado com a depressão, né? Porque, afinal de contas, o córtex cerebral ele possui uma capacidade intrínseca, né? Ou seja, uma capacidade dele próprio de compensar, de adaptar-se, de se reorganizar por si mesmo diante das experiências. Gente, isso chama neuroplasticidade. Nós vamos ter uma aula específica sobre neuroplasticidade mais para frente, né? E o que acontece, né? Em situações de exposição contínua ao estresse, essas estruturas do telencéfalo, né, do córtex cerebral, elas acabam se tornando hipermetabólicas. Metabólicas não, gente, metabólicas. Hiper não, gente. Eu me perdi aqui no raciocínio. Hipometabólicas, ou seja, o metabolismo dessas estruturas acaba diminuindo. Diminuindo o metabolismo, nós vamos ter hipofuncionalidade, ou seja, essas estruturas param de funcionar adequadamente. Aí vocês vão entender por que déficits cognitivos em pessoas portadoras de depressão. Tá? Vocês vão aprender melhor sobre isso na disciplina de neuropsicologia lá no 7º período, né? E aí vocês vão estudar bastante sobre esse aspecto, que aí a gente vai observar, por exemplo, redução no volume de vias frontoestriatais e, eventualmente, até o aumento metabólico em algumas estruturas subcorticais que se conectam, né, com as regiões ali do córtex pré-frontal. E, de novo, como sempre, aparecendo nas últimas aulas, funções executivas sendo afetadas, né? Mas isso eu não vou entrar nesses detalhes agora, que não interessam muito para vocês. Algumas alterações morfológicas que têm sido descritas pela literatura, gente, tem sido uma diminuição no gênio e no esplênio do corpo caloso, também no núcleo caudado, também no putamen, né? E uma redução das células da glia do giro cingulado anterior. E algumas anormalidades em neurônios do córtex dorsolateral, ou seja, região, de novo, frontal, né, gente? Envolvida, mais uma vez, em uma psicopatologia. Daí a importância que o lobo frontal tem para o estudante de psicologia, né? Por isso que eu tenho ressaltado bastante com vocês a importância de estudar, né, as principais funções do córtex frontal, especificamente córtex pré-frontal, córtex ventromedial, dorsolateral e órbito-frontal. Então, sintetizando tudo que eu falei, gente, a depressão está associada principalmente a alterações estruturais, mas também funcionais. Vamos lá, nas seguintes estruturas. Para encerrar agora, gente, alterações no eixo hipotálamo, hipófise, adrenais, na amígdala, no hipocampo, no córtex pré-frontal, em estruturas neocorticais dorsais, estruturas límbicas dorsais e em vias frontoestriatais. Certo, pessoal? Vou pedir para vocês revisarem a localização e a função dessas estruturas lá no capítulo 2 do livro, está postado lá no Google Classroom para vocês poderem acompanhar. Boa noite a todos, bons estudos.